Fala meu povo, aqui é a Gi Carvalho para falar das minhas operações do dia de hoje. Eu já vou adiantando que hoje eu não fiz nenhuma entrada de cruzamento de médias, porque como vocês sabem eu tenho um operacional novo que eu desenvolvi, que passei para os meus alunos e eu venho operando ele nos últimos dias um pouco mais para validar um pouco mais o operacional, aquela coisa toda, porque por fim eu não testei tanto ainda. Então eu tenho focado um pouco mais nele, mas os cruzamentos hoje, falando de 11R, na maioria teria pago. Tivemos alguns casos em que tinha uma volatilidade maior, então ele dava uma fugidinha, mas depois pagava. O que eu tenho percebido, eu sempre falo para vocês, o mercado é vivo e cíclico, ou cíclico e vivo, como vocês preferirem a ordem. Ele está sempre mudando, então em cada momento o mercado tem se comportado de uma forma e é sempre interessante a gente adequar as nossas operações com esse momento. Esses dias eu até mostrei para um aluno uma agenda minha de 2020, eu estudando Renko, naquela época só as ações, eu ainda só operava as ações em 2020. E já fazendo a leitura desse tipo de situação, porque o que acaba acontecendo? Eu operava, por exemplo, no 10R com stop de 200 pontos. Aí eu comecei a perceber que com a movimentação do mercado, eu estava tomando aqueles stops de 200 pontos e na verdade se eu reduzisse ia ser melhor, porque na maioria das vezes se eu tivesse com stop de 160 ele me estoparia o de 200 também, então não fazia sentido eu esperar tanto. E agora eu começo a perceber que o mercado está começando a mudar essa movimentação e eu estou começando a estudar novamente se acaba sendo interessante ou não voltar para os 200 pontos de stop no 11R. Por que eu estou dizendo isso? Porque o mercado está mudando de novo, a liquidez está voltando um pouquinho, está menos pior e essas agulhadas de 160, 170 pontos têm ficado muito recorrente, mas eu ainda estou avaliando. Se eu tomar a decisão de aumentar o meu stop para 200 pontos, novamente eu falo para vocês, para quem quiser fazer isso, mas lembrando que se você aumenta o seu stop para 200 pontos, para ser saudável, o mínimo que você tem que buscar são 200 pontos de gain. Aí não dá para ficar com 200 de stop para 150 de gain, porque aí você fica com um payoff não tão interessante. Mas hoje o mercado abriu, ele já fez uma movimentação mais rápida aqui, então quem conseguiu entrar nesse cruzamento, que foi super rápido, hoje 9,1, foi assim, pá, logo na abertura, eu acredito que deve ter sido estopado aqui, vamos ver. Não foi por pouco, vai depender se entrou rápido, entrou atrasado, enfim, não teria estopado e ele andou 570 pontos. Logo na sequência deu um cruzamento de alta, aquele cruzamento perigosinho, porque ele aconteceu um pouquinho só depois da média macro, então sempre tem um risco, porque eu sempre falo que ali é uma região, mas para quem entrou pagou super bem, ele pagou 250 pontos logo de cara, quer dizer, risco de stop aqui foi zero, mesmo para quem depois que andou 200 pontos colocou na entrada, não teria tirado, e depois ele fez uma movimentação um pouco melhor, de quase 500 pontos. Então ali sair com uns 300 pontinhos dessa operação, pagaria tranquilamente. Essa venda, ela tinha esse risco maior, porque ele tinha tanto a média macro logo abaixo e também a VWAP. Então a gente tinha aqui um risco adicional. E quem entrou foi estopado porque ele já deu aquela estilingadinha, ó, foi 225 pontos. Olha, é o que eu falo, tá vendo? Nesse caso aqui, 160 ia sair fora e 200 ia sair fora, então não é sempre. Por isso que é algo de ser estudado se vale a pena ou não. Apesar que é aquilo que eu falei, essa venda aqui, ela tinha um risco adicional por conta desses indicadores. Quando dá esse pullback, para quem faz pullback no 11R, acaba sendo um pouco mais interessante. Mas teve já um aqui também. Então é aquela coisa que eu falo que eu particularmente prefiro os Renkos maiores para fazer pullback. Mas aqui teria sido stop, vou considerar que foi uma entrada de stop. Essa aqui novamente teria pago, ele andou 160 pontos, que seria o gain mínimo. Depois ele foi contra 140, quer dizer, não teria estopado. Aí vão ter aqueles que falar, mas andou 150, já coloquei na entrada e me tirou no zero. Ok, paciência, mas o estopado não seria quem não movimentou aqui o stop, que seria o correto. E aí depois
andou pouco mais que 360 pontos e depois ele teria devolvido tudo. Aí de novo, cruzamento de queda de novo, todo embolado aqui em meio VWAP, médias, teria estopado? Acho que não teria estopado, 140 pontos e depois ele pagou. Então aquilo que eu sempre falo para vocês, eu sei que a maioria não consegue não mexer no stop, quer proteger de todo jeito. E é o risco, se você protege, aquela movimentaçãozinha do mercado pode te tirar e depois é ao seu favor. Então eu ainda sou daquela opinião de que proteger antes de 160 pontos é pedir para tirar. Hoje, inclusive, eu fiz uma operação que eu esqueci da praia do trailing stop, ele me protegeu e eu só vi depois, porque eu deixei a operação rolando e aí eu percebi, porque na verdade eu percebi na hora que eu fui gravar a operação, tava gravando, até postei essa operação, e eu tava gravando aí que eu percebi, eu falei, caraca, olha, o negócio já tá na proteção, eu tinha dado, sei lá, uns 170, 180 pontos só, e já tava na entrada, eu falei, não era com essa peste, tá na entrada já. Mas deu tudo certo, acabou não pegando. Mas eu prefiro não fazer nada antes de andar 200 pontos, porque ali normalmente a minha parcial é de 200 pontos. Então aí ele pegou, a não ser no 25R, que é no 25R quando é bando de Bollinger, aí eu faço com 100 porque eu quero reduzir o meu risco logo, porque o stop é muito caro. Mas enfim, então essa daqui não teria estopado. Aí esse cruzamento, arriscado, porque tinha um pivô perto, ok, mas pagou lindamente. De novo, esse aqui, ó, 100, 200, quase 250 pontos, pagou também. E a alta, mais uma vez, pagou. Esse último aqui eu não vou considerar, porque já depois das 17 horas. Então, assim, hoje, excelentes operações novamente. Eu fico de cara com a galera que consegue terminar o dia negativo. Ah, por quê? Primeiro, tem que ter gerenciamento. Você ficou negativo por quê? As suas escolhas para suas entradas estão muito aleatórias? E pessoal, lembre-se, eu estou falando de quem usa o meu operacional. Eu não quero saber das outras operações, de quem faz outras coisas. Estou falando de quem opera a forma como eu opero. Não fazia sentido, porque quase todos os cruzamentos pagaram. Então, mas eu fiquei caçando pullback na média de 21. Aí é um risco que você corre. Eu sempre enfatizo que eu particularmente prefiro evitar, porque temos muitas ocorrências, né, de pullbacks na 2111R, muitos dão gain, muitos dão loss. E aí, a hora que você entrou, você vai dar sorte de seu gain ou de seu loss? E o seu gerenciamento te permite só 2 entradas? Então, eu acho que principalmente para quem tem um gerenciamento mais enxuto, vai fazer 2 ou 3 operações, procurar o pullback é ir na opção um pouco mais arriscada, porque a gente não sabe se vai dar continuidade no mercado. O início do movimento é sempre melhor. Lembrando que o cruzamento já é atrasado, né? Atrasado em que sentido? Porque o cruzamento é só quando a direção está confirmada. Então, se a gente falar de quem opera fundo, um início de movimento de alta, esse tipo de coisa, o cruzamento ele já é atrasado. Então, se você deixar ainda para entrar no pullback, a sua chance de ter stop é maior. As pessoas falam, não, eu prefiro testar um pullback para entrar depois do cruzamento. Eu prefiro arriscar no cruzamento, porque eu acho que se eu estou no começo do movimento, eu tenho mais chance do que entrar depois. Vão ter as 2 situações. Então, isso tudo é uma questão de perfil. Então, assim, falando, né, de 11R, os cruzamentos hoje quase todos pagaram. Aí as minhas entradas hoje foram foram todas pelo Fênix e foi sensacional. Eu mostrei 2 entradas que eu fiz na conta que eu normalmente posto, a conta principal, vamos dizer assim, que essa eu não fico mostrando as minhas entradas, eu fico mostrando as minhas operações. E as minhas entradas hoje foram todas no Fênix, né, no operacional novo, que é um operacional de tendência, não é de cruzamento. E tem funcionado muito bem. Então, eu fiz essa primeira venda. Com essa venda, eu já bati a minha meta do dia. Aí, eu fiz a compra arriscada por conta do pivô. Fiz uma parcial de 150 pontos. Fiz essa venda aqui também. Quase não me pagou nada. Essa segunda compra, eu achei que estava muito na cara do pivô. Eu optei por não ir nessa daqui. Fiz essa venda em 3 contas ao mesmo tempo, tomei calor nas 3, mas pagou. Inclusive essa daqui é uma das que eu gravei, que eu
gravei na conta que eu normalmente mostro. Então eu fiz essa vendinha aqui, deu um calorzinho, foi contra, mas pagou. Não pegou todas as parciais, mas eu consegui sair com 2 parciais. E essa compra, foi essa compra que eu fiz ou foi essa segunda? Não, foi essa segunda. Que eu fiz essa compra também e que foi a que eu postei também, eu acho, já nem tenho certeza mais. Mas eu fiz todas. Na minha conta principal eu fiz todas elas hoje. Não tive nenhuma operação de stop. O máximo que foi um calorzinho nessa daqui. E essa daqui que pagou super pouco, porque ela andou 120 pontos, voltou e aí depois andou 150 pontos só. Então ela pegou uma primeira parcial e depois tirou na entrada, mas não deu stop. Então hoje foi um dia assim muito, muito tranquilo. Eu sei que vocês vão falar, Gi, e aí esse operacional, essa coloração? Não libera. Essas daqui é só para os alunos e talvez o ano que vem ela esteja na Nelogic. Isso é algo ainda que está sendo trabalhado, enfim. Mas por enquanto somente para os alunos. E funcionou hoje, ela foi sensacional, inclusive no dólar, apesar da minha única entrada no dólar ter sido por cruzamento, não foi por ela, mas ela no dólar hoje também performou super bem, ó. As entradas não deram stop, foram belíssimas entradas, e só essa do final do dia que não teria dado stop, mas ficou aqui no lenga-lenga também, mas já não tão boa. Mas a minha entrada foi pelo cruzamento no dólar, não foi uma entrada inclusive arriscada, fiz 30 pontos com 2 contratos, fiz uma parcial de 5 pontos e consegui zerar, eu queria sair no pivô, até bateu, foi mais pontos, ó, só se olhar aqui na minha entrada, até o pivô deu 30 pontos, mas aí ele, né, deu uma voltadinha, aí eu preferi zerar e zerei com os 30 pontos. E aí depois caiu mais um horror de tanto, aí o tanto mais caiu, não, mas eu saí. Aí saí com esses 30 pontos só no dólar. Mas hoje o dólar também, cruzamento também, ó, de alta. Eu vi esse de alta e eu não fui, fiquei com medinho, achei muito no começo do dia, fiquei com receio. Acabei não indo, aí eu fiz a queda e aí depois eu não fiz mais nada. Aí essa compra eu não faria com certeza na cara da macro aqui, não tinha distância nem para parcial. E essa venda que eu sinceramente acho que eu não teria feito não, porque estava muito perto do pivô, já tinha enroscado uma vez, podia enroscar de novo, eu acho que eu não faria, mas eu não estava olhando, para ser bem honesta eu não estava olhando. Depois que eu fiz a minha operação eu não olhei mais o dólar. Certo, gente? Então foram essas operações que eu fiz hoje. Só as 2 das operações que eu fiz no índice eu mostrei lá. Na verdade, naquela conta eu só fiz essas 2 operações, nas outras que eu fiz outras, né, todas as entradas. E é isso. Qualquer dúvida deixem aí nos comentários, um grande abraço e até o próximo vídeo.